Se você continuar fazendo exatamente o que você já faz hoje, a sua vida financeira daqui a 6 meses vai ficar no mesmo lugar ou ainda pior. Isso deveria te assustar, porque não é falta de inteligência, não é falta de informação e muito menos azar. Muitas vezes seria falta de execução, e eu vou te provar isso. Se você ver esse vídeo até o final, é praticamente impossível você estar no mesmo lugar financeiro daqui a 6 meses. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo, eu me comprometo a mudar em 6 meses. E escreve isso num post-it, porque daqui a pouco você vai entender que compromisso muda identidade. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quando você deita a cabeça no travesseiro para dormir todas as noites, você sente paz financeira? Ou você sente ruído mental? Aquela preocupação que nunca sai da cabeça e que fica arruinando a sua mente. Será que o dinheiro vai dar esse mês? Será que eu vou me endividar? Se aconteceu um imprevisto, o que eu faço? Cansado de trabalhar muito e ver pouco resultado? Porque na verdade, a maioria das pessoas não estão quebradas, mas sim cansadas. Cansadas de ver o salário cair na conta e evaporar em poucos dias, cansados de fingir que está tudo sob controle quando na realidade não está. Isso não aparece nas redes sociais. O que aparece é restaurante bonito, carro novo, viagem cara, mas o que não aparece é o limite do cartão de crédito quase estourando, parcelamento em 12 vezes que virou 24, a fatura do cartão de crédito que você evita abrir, e sabe o que mais dói? Não é nem o dinheiro, mas sim a sensação que você está ficando para trás. Você olha as pessoas da sua idade e vê as pessoas investindo, falando sobre liberdade financeira, crescendo profissionalmente, aí você pensa o seguinte, meu Deus, o que será que eu estou fazendo de errado? E você guarda isso para você e não fala para ninguém. Aí começa aquele famoso ciclo perigoso. Ah, mês que vem eu me organizo financeiramente, mês que vem, se Deus quiser, as contas vão fechar, depois do 13º eu guardo dinheiro, só que o 13º chega e você utiliza ele para pagar incêndio. E o próximo mês começa igual ao anterior. Isso vai gerando uma frustração acumulada, uma sensação de que você até tem potencial, mas não está usando. E existe uma diferença gigantesca entre ganhar dinheiro e prosperar. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ganham 3 mil por mês e constrói patrimônio. E tem gente que ganha 30 e vive sufocado endividado. O problema mesmo não é quanto você ganha, mas sim o que acontece depois que você ganha. E aqui entra uma parte bem desconfortável, porque existe uma vergonha silenciosa em não saber controlar o próprio dinheiro. Você estudou anos, aprendeu uma nova profissão, sabe trabalhar, mas infelizmente ninguém te ensinou sobre educação financeira de verdade. E isso mexe completamente com o seu ego, porque parece que você deveria saber, mas ninguém nasce sabendo organizar o fluxo de caixa. Ninguém nasce entendendo sobre juros compostos e ninguém nasce sabendo como sair das dívidas de forma estratégica. Enquanto você não assume o controle, o tempo passa. E talvez essa seja a parte mais pesada de todas. O medo de acordar com 45, 50 anos e perceber que você passou a vida inteira no modo sobrevivência, que sempre trabalhou, mas nunca construiu liberdade. E calma, eu não estou falando de mansão. Eu estou falando de escolha. Escolher dizer não para um trabalho ruim que você não gosta, escolher tirar férias sem ansiedade, escolher ajudar os pais sem pensar que isso pode faltar para você. Isso é o que eu chamo de liberdade financeira, porque ela começa muito antes de você ficar rico. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Você não está atrasado, mas sim adiando. Mas se você continuar adiando, daqui a pouco vai virar atraso de verdade. E esse é o ponto da virada. Ou você continua prometendo que vai mudar, ou você começa agora. Porque o que eu vou te mostrar a seguir não é sobre ganhar mais dinheiro, mas sim sobre recuperar o controle, sobre mudar a identidade, e a sua identidade muda o seu destino. Então, eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque o que eu vou te mostrar agora é o que separa quem enriquece de quem fica a vida inteira correndo atrás do dinheiro. Você acha que o seu problema é o dinheiro, não é mesmo? Mas se fosse, todo mundo que ganhasse mais ficaria rico automaticamente. E você sabe muito bem que no mundo real isso não acontece, porque tem muitas pessoas que ganham pouco e constroem patrimônio. Agora, tem gente que ganha muito e vive a vida inteira endividado, e isso não é problema de renda. O problema mesmo é o padrão, e eu vou te explicar isso agora de um jeito que você nunca mais vai esquecer. E imagina que a sua mente fosse uma floresta fechada, cheia de árvores altas, cheia de espinhos, galhos, e toda vez que você repete um determinado comportamento, abre uma trilha ali. No começo é bem difícil, mas aí você pensa, ah não, agora o jogo mudou, eu vou me organizar. Aí você abre a planilha, baixa o aplicativo, corta gasto. Isso representa você entrando no mato com um facão. Dá trabalho, cansa e incomoda, mas aí acontece o quê? Você para, e uma semana depois, você volta para o automático. E sabe qual é o automático? É a trilha antiga. E a trilha antiga não é uma trilha, mas sim uma rodovia. Asfaltada, iluminada, confortável, só que infelizmente ela tem nome, que seria o parcelamento, a cobra por impulso, o famoso eu mereço, depois eu resolvo, delivery toda semana, assinatura esquecida. Essa rodovia foi construída ao longo de anos. E agora você quer competir com ela, usando uma trilha que foi aberta ontem? Eu sinto muito, mas dessa forma não vai funcionar. E não é falta de disciplina, é neurobiologia. A sua mente visa economizar energia, então ela prefere o caminho conhecido, o caminho confortável, o caminho da recompensa imediata.
imediata. E claro, adivinha qual comportamento que dá recompensa imediata? Gastar dinheiro. Comprar por impulso dá prazer instantâneo. Agora investir dá prazer atrasado. Organizar suas finanças não libera dopamina. Agora comprar algo novo libera. E por conta disso você repete. Não porque você é fraco, mas porque você treinou sua mente para isso. E aqui entra uma verdade dura. Enquanto você não entender que mudar sua vida financeira é mudar sua trilha mental, nada vai mudar. Você não precisa de mais informação. Você já sabe o que precisa. Que seria montar sua reserva de emergência, sair de dívidas caras, parar de pagar juros abusivos, começar a investir. Enfim, você já sabe, né? Mas só saber não constrói patrimônio. Agora, executar constrói. E execução é repetição. Repetição vira trilha, trilha vira estrada, estrada vira padrão e padrão vira destino. Esse é o ponto que 90% das pessoas desistem, porque elas começam pensando em motivação. Só que motivação não sustenta mudança. Agora, a identidade sustenta. Quando você começa a enxergar como uma pessoa que investe todo mês, mesmo que seja pouco, você está abrindo uma nova trilha. E no começo parece bem insignificante, mas daqui a pouco eu vou te mostrar como algo pequeno e repetido todos os meses vira uma avalanche financeira. Só que antes disso, você precisa aceitar uma coisa. O seu problema mesmo nem sempre é ganhar pouco. Na verdade, seria repetir errado. E repetir errado custa muito caro. Em juros, em oportunidades perdidas, em tempo. E o tempo é o ativo mais caro que existe. Agora responde uma coisa mentalmente. Se você continuar repetindo as mesmas coisas, sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses? Absolutamente nada, não é mesmo? Então é por isso que o problema não é o dinheiro. Seria execução diária consistente. E daqui a pouco eu vou te mostrar essa execução em algo quase automático. Mesmo que você nunca tenha conseguido manter disciplina antes. Agora eu vou tocar num ponto que quase ninguém leva a sério. E é exatamente por isso que quase ninguém muda. Você não precisa de planilha. Você precisa de um motivo. Sem um porquê forte, você sempre vai escolher o conforto. Sempre. Porque quando chegar o momento da escolha, que seria investir ou gastar, organizar ou ignorar, planejar ou parcelar, você sempre vai escolher o mais fácil. A não ser que exista algo maior puxando você. Deixa eu te perguntar, por que você quer organizar sua vida financeira? É só para ter mais dinheiro? Isso é muito fraco, porque dinheiro por dinheiro não sustenta disciplina. Agora, você quer parar de sentir ansiedade quando o cartão fecha? Quer construir uma reserva de emergência para não entrar em pânico quando algo quebra? Quer poder sair de um emprego ruim sem medo? Quer não depender dos outros no futuro? Isso é diferente. Isso dói. E a dor gera movimento. A mudança acontece quando a dor de continuar igual fica bem maior do que o desconforto de mudar. Mas quando você visualiza o que pode acontecer se nada mudar, aí a decisão fica inevitável. E se você não sabe exatamente o que fazer, faça o seguinte. Se hoje está mais ou menos, você não muda. Se está suportável, você só empurra. Escreve o que você não quer viver. Vou te dar alguns exemplos. Viver no limite todo mês, depender de crédito para sobreviver, chegar aos 50 anos começando do zero. Essas são suas antimetas. Agora inverte. Elas viram direção. Porque sem direção, qualquer gasto vira justificável. Sem motivo, qualquer desculpa parece válida. Mas quando você tem um porquê forte, você para de negociar com você mesmo. E daqui a pouco eu vou te mostrar como transformar todo esse motivo em ação prática pelos próximos 6 meses. Porque a motivação sozinha não resolve, mas a motivação com a estratégia muda destino. Agora deixa eu te aliviar de uma coisa. Você não precisa planejar por 10 anos. Esse é um dos maiores erros quando o assunto é educação financeira. As pessoas pensam lá na frente, em 2055, em aposentadoria, em liberdade financeira e com isso a mente trava. Quando a sua meta é grande demais, você adia. Então esquece os próximos 10, 20, 30 anos por enquanto, porque parece longe demais, abstrato demais e grande demais. Eu quero que você pense em 6 meses. Sim, exatamente o que você ouviu. 6 meses. Porque 6 meses são curtos o bastante para você enxergar o fim, mas são longos o suficiente para você enxergar uma transformação real. Em 6 meses, você não fica milionário, mas pode quitar dívidas com juros abusivos, parar de usar o cheque especial, montar o início da sua reserva de emergência, criar o hábito de investir todo mês e também organizar suas finanças de forma definitiva. Isso muda completamente a sua trajetória. E aqui entra um ponto que quase ninguém percebe. A mudança financeira não acontece em um salto, mas sim em mudança de rota. Se você passa por uma mudança de hábito pelos próximos 6 meses, daqui a 5 anos você vai estar irreconhecível financeiramente. Mas se você continuar como está pelos próximos 6 meses, você apenas vai reforçar o seu padrão atual. É como se fosse um avião. Se ele muda um pouco da rota agora, lá na frente, o destino é completamente diferente. A pergunta é a seguinte: o que eu posso corrigir pelos próximos 180 dias? Porque 6 meses de execução consistente valem muito mais do que 5 anos de intenção. Agora eu vou te mostrar o que você precisa mexer primeiro. Eu vou te colocar contra a parede, sem agressividade, mas cheio de verdade. Se eu te desse 10 segundos agora e te perguntasse:
quanto exatamente você ganha por mês? Provavelmente você responde. Agora, se eu te perguntasse, quanto você gasta exatamente por mês? Eu sei, provavelmente você não saberia me dizer, né? Quanto você deve hoje, somando todas as suas dívidas? Quanto você tem guardado? Se você não consegue responder essas perguntas com clareza, sinto lhe dizer, mas você não está no controle. E não é julgamento, é matemática, porque você não consegue construir liberdade financeira sem olhar para esses números. Eles são a base de qualquer organização financeira séria. E aqui está o problema. A maioria das pessoas até sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Sabe até que tem dívida, mas não sabe a taxa de juros. E isso é muito perigoso, porque no Brasil, os juros do cartão de crédito pode ultrapassar 300% ao ano. E o cheque especial é uma das linhas mais caras do planeta. Isso significa que se você ignora esses números, os juros compostos estão trabalhando. Só que contra você. E os juros compostos não perdoam desorganização, eles ampliam. Se você está organizado, eles ampliam seu patrimônio. Agora, se você está desorganizado, eles aumentam o buraco. Esse é o ponto que 90% das pessoas desistem. E olhar para esses números dói. Dá vergonha, dá ansiedade e dá vontade de fechar o aplicativo. Mas enquanto você evita olhar, nada muda, porque a educação financeira começa com clareza brutal. Sem clareza, você vive no escuro. Agora, com clareza, você começa a tomar decisão. E decisão muda sua trajetória. E você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa enxergar tudo hoje, porque aquilo que você mede, você controla. Agora vamos falar de um vilão silencioso, que seria o fluxo de caixa. Você pode ganhar 3 mil por mês ou 30. Se você gastar mais do que ganha, você está quebrado. E aqui entram os sabotadores, que seriam os deliveries todo final de semana, as assinaturas esquecidas, o parcelamento sem juros, a compra emocional, o famoso eu mereço. Durante 30 dias, você tem que anotar tudo, exatamente tudo mesmo, porque esse é o ponto que entra a sua virada de chave. Você não está quebrado, está desorganizado e a sua educação financeira começa aqui. Agora entra uma regra inegociável, porque parte do que você ganha não é seu, é do seu futuro. Se você esperar sobrar para investir, nunca vai sobrar. Começa nem que seja com 10, 15% do seu salário ao mês, mas começa. Esse é o fundamento da liberdade financeira. Nós temos duas vidas, a que estamos vivendo e a que poderíamos estar vivendo. Daqui a 6 meses, você pode estar com menos dívidas, com a sua reserva de emergência e também investindo todos os meses. Ou exatamente igual, 6 meses de disciplina, ou se não, 6 meses de desculpas. A diferença não está na economia, não está no governo e não está na sorte. Está nas suas decisões. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu decido mudar. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo.